Olá, sejam bem-vindos. Gostaria primeiramente de agradecer a presença de todos, esta oportunidade de estarmos juntos hoje aqui para discutirmos um pouquinho mais sobre assuntos do Espiritismo, temas do nosso Espiritismo, das obras de Allan Kardec, e convido a todos para uma prece inicial para que possamos elevar nosso pensamento a Deus e a Jesus, aos nossos amigos espirituais, aos espíritos protetores, ao nosso anjo guardião, para que nos dê bastante forças e energias para que possamos evoluir cada vez mais e vencer os nossos desafios. O tema que eu trago hoje, ele faz parte do livro A Gênese, os Milagres e as Predições, uma das obras de Allan Kardec, das 5 obras da codificação, especificamente no capítulo 18, que é Sinais dos Tempos, um capítulo que traz bastante reflexão, bastante estudo para a gente, principalmente sobre esses acontecimentos que estamos passando hoje em dia, né? Essa forma nova da gente encarar as coisas, esses novos acontecimentos que fazem nós refletirmos cada vez mais naquilo que, do nosso grau de evolução, naquilo que precisamos evoluir cada vez mais. Bom, esses acontecimentos, eles trazem, além dessas lições profundas que estão nesse capítulo, fica muito claro que o primeiro ensinamento que a gente pode tirar desse capítulo, que o primeiro ensinamento que os espíritos trazem nesse livro, está relacionado ao objetivo desses acontecimentos. Então, para nós, às vezes nós temos uma visão um pouquinho pessimista, uma visão um pouco negativa desses acontecimentos, mas os espíritos deixam muito claro que esses acontecimentos eles vêm com caráter, obviamente, num caráter de uma percepção muito maior que a nossa, mas num caráter de regeneração, ou seja, são acontecimentos que vêm para que os espíritos possam evoluir mais rapidamente. Essa regeneração a gente pode entender como uma forma de a gente aplicar um pouquinho mais os nossos conhecimentos, ou seja, de a gente desenvolver um pouco mais essa nossa questão moral, fazendo com que aprimore um pouco mais a nossa inteligência, que a gente aplique, pratique mais a caridade, que a gente possa ser um espírito mais bondoso e vá se regenerando e vá se desenvolvendo cada vez mais e faça parte dessa grande regeneração da humanidade como um todo, porque os espíritos vivendo em conjunto aqui na Terra, seja encarnados ou desencarnados, eles vão fazer parte da movimentação toda do planeta e, obviamente, da regeneração da humanidade. Para que a gente possa se aprofundar um pouquinho mais nesse tema de regeneração da humanidade, vamos discutir um pouco a questão de Deus dentro da obra, né? Deus dentro do Espiritismo, o conceito de Deus, a primeira pergunta que Allan Kardec fez para os espíritos, que é parte do livro dos Espíritos, a pergunta número 1, que Allan Kardec pergunta: que é Deus? Allan Kardec não perguntou quem é Deus, né? E sim perguntou o que é Deus, que é Deus. E a resposta foi unânime, trazendo para a gente um conhecimento muito simples, mas muito profundo, que Deus é a inteligência suprema, causa primeira ou causa primária de todas as coisas. Se Deus é causa primária de todas as coisas, então nós, como espíritos, também somos criações de Deus, ou seja, somos o efeito desta causa. E tudo e todas as coisas podemos entender tudo que nós conhecemos, ou seja, toda a matéria, todo o universo, todos os planetas, tudo é obra, é criação de Deus. Esse aspecto é muito importante porque podemos estudar essa resposta, essa primeira pergunta e essa resposta por bastante tempo, aprofundar bastante, né? A obra traz para a gente bastante argumentos e artifícios que a gente possa estudar essa pergunta. E principalmente, obviamente, essa colocação de como causa, essa visão de Deus causa, Deus jamais será efeito. Tudo que Deus cria é o seu efeito. Então nós e toda a matéria somos efeitos da criação de Deus. Importante lembrar também que há um conceito nessa mesma visão de Deus como causa, Deus como inteligência suprema, criando os seres inteligentes, Deus criando os espíritos, as inteligências. Então a gente pode dividir que Deus cria as inteligências, os espíritos, e Deus cria a matéria.
E aí, quando nós formamos uma tríade de Deus, espíritos e matéria, nós chamamos essa tríade de tríade universal. Essa é uma grande teoria que é a base de todo o espiritismo. Então, Deus cria os elementos inteligentes, ou seja, os seres inteligentes, os espíritos, e cria a matéria. E a interação do espírito para com a matéria é um fator fundamental dentro da doutrina espírita para que a gente possa estudar isso com muito mais profundidade. O espírito, ele usa da matéria, a matéria é um elemento que o espírito utiliza para a sua evolução. Deus cria o espírito simples e ignorante. Ignorância no sentido de não saber, né? do não saber, sem saber. E o espírito vai evoluindo e Deus ainda lhe dá ao espírito o livre-arbítrio. Então o espírito, o ser inteligente, com o seu livre-arbítrio, ele vai utilizando da matéria e vai se evoluindo e vai evoluindo cada vez mais. Existe uma lei muito importante dentro do espiritismo que contribui para esse nosso raciocínio, que é a lei da não retrogradação da alma. O espírito, uma vez que ele chega num determinado grau de evolução, ele não volta na evolução, não tem como ele voltar nessa evolução moral e intelectual. Então, esse avanço moral e intelectual do espírito é sempre um contínuo, ou seja, é sempre um avanço infinitamente buscando a sua evolução continuamente, não há retrogradação. O que pode acontecer é do espírito ele demorar mais, ele ficar mais preso nas questões, até no envolvimento com a matéria, ele não evoluir conforme a velocidade que ele gostaria. Isso sim, né? Esse atraso na evolução pode acontecer. Agora, jamais o espírito ele retrocede, ele dá um passo atrás. Então, o espírito, ele uma vez criado por Deus, ele vai interagir com a matéria no seu livre-arbítrio e isso vai fazer com que ele vá se desenvolvendo continuamente. Outro aspecto muito importante da divindade que a gente precisa estudar e ter um pouquinho mais de atenção é na questão da sabedoria da divindade, porque se Deus é a inteligência suprema, tudo que nós conhecemos ou tudo que que a nossa inteligência consegue pensar, tudo que no nosso estágio de evolução de espíritos que somos, conseguimos com a nossa inteligência pensar e entender, Deus tem tudo isso no seu grau mais supremo. Outro ponto importantíssimo é que se eu preciso, existe um conceito muito importante dentro da obra da doutrina espírita que está muito relacionado à prece, à oração, ou seja, como fazer a oração, né? Em que sentido, em que tipo de pensamento que eu tenho, de sinceridade que eu tenho que ter para a oração. E a gente pode ter um pensamento assim, se Deus ele é a inteligência suprema, né? Eu, como um espírito que ainda estou me desenvolvendo intelectualmente e moralmente, se eu tenho que pedir ajuda, eu vou pedir sempre ao mais inteligente é Deus. Então eu uso a oração, a prece para chegar mais perto de Deus e pedir a Ele, porque Ele sim é a inteligência suprema, Ele é a causa de tudo e nós somos os efeitos. Esse conceito, esse conceito da sabedoria divina, de tudo que Deus representa é na plenitude, né? Tudo que nós podemos conceber com o nosso pensamento hoje, e Deus tem isso na plenitude. Então, se falamos de bondade, Deus é plenitude de tudo, plenitude de bondade, de tudo que a gente possa imaginar. Então, essa visão da sabedoria de Deus ela é muito importante, porque ela nos traz um conjunto, né, um pensamento de harmonia muito grande que existe na sua obra, né, em tudo que ele cria. Tudo que Deus cria está em harmonia, desde os planetas, com os seres, com a matéria, e tudo isso numa harmonia, numa unidade muito grande. E se o espírito, ao usar a matéria, se utilizar da matéria com seu livre-arbítrio, vai constantemente se evoluindo, essa evolução dos espíritos era uma marcha de um conjunto, ou seja,
os espíritos vão evoluindo, né? E o conjunto da humanidade também vai evoluindo, o planeta também vai evoluindo, né? O universo vai evoluindo, um planeta interagindo com outro, essa evolução vai acontecendo, porque uma vez que essa evolução dos espíritos individualmente ocorre aqui na Terra, e aí vários espíritos vivendo em sociedade, né, no sentido de humanidade, também a humanidade evolui, obviamente o planeta também evolui, se o planeta evolui, ele afeta os demais planetas, e isso não está acontecendo só no nosso planeta, está acontecendo em outros planetas, então essa é uma marcha de conjunto contínua para a evolução. Esse é um conceito muito importante de a gente entender, porque está muito relacionado ao progresso da humanidade. Como que a gente encara, como que a gente enxerga esse progresso da humanidade. Se nós formos definir esse progresso, podemos definir o progresso em duas formas que ele vai acontecer. Essa do espírito, o espírito se desenvolvendo moralmente, ou seja, esse desenvolvimento moral do espírito, que é onde ele desenvolve também a sua inteligência, onde ele desenvolve o senso moral, isso é parte, é uma forma de como o progresso da humanidade, né, se dá. Essa é uma forma fundamental. Todos os espíritos vão evoluindo e conforme a marcha dessa evolução dos espíritos afeta ao grau de evolução da própria humanidade numa visão de conjunto. Isso é muito percebido quando a gente compara os costumes. Se a gente olhar lá para trás, alguns séculos para trás, os costumes eram diferentes, né? Então o homem foi abrandando seus costumes, e essa forma de enxergar um pouco em relação ao avanço dos costumes pode nos dar uma ideia do avanço moral e intelectual também, dos espíritos que fazem parte do nosso planeta, nós e todos os espíritos que estão aqui reencarnados ou estão na erraticidade, estão nesse momento desencarnados, aqui fazem parte do nosso planeta. Ou seja, esse é um fator importante, de uma forma importante do progresso da própria humanidade no sentido mais amplo. Outro fator que vai contribuir, obviamente, ele vem em paralelo, porque se eu voltar lá para o meu pensamento e entender um pouco melhor aquela tríade, ou a trindade universal, onde Deus é a causa e a matéria e o espírito criado por ele, e esses três elementos formam a trindade de tudo que conhecemos, tudo a trindade universal, falta um elemento aí, então, material, porque nós já falamos do elemento da inteligência, que é o progresso moral, ou seja, o progresso moral é da inteligência, e agora me falta a matéria no paralelo. Então, essas duas formas de progresso afetam diretamente o progresso da humanidade. Obviamente que os espíritos evoluindo cada vez mais, interagindo, e essa humanidade evoluindo, isso gera um movimento, né? Essa evolução contínua é um movimento. É um movimento progressivo, porque fica muito claro na obra de Kardec, pela comunicação desses espíritos, que nós temos uma ascendente, ou seja, os espíritos eles vão evoluindo indefinidamente e quase que infinitamente, tendendo a se aproximar cada vez mais de Deus. E jamais, uma vez que ele atinge esse grau de evolução, ele volta para um grau anterior. Então, esse é um movimento progressivo. E olhando a humanidade como um todo, o movimento progressivo ele pode ocorrer de duas formas. Se é um movimento, ele vai ter uma velocidade. E essa velocidade ela pode ser uma velocidade mais lenta, ou seja, um movimento lento, progressivo, ou uma velocidade um pouco mais rápida, que vai acontecer de tempos em tempos, que a gente vai chamar isso de movimento, e a obra traz isso como um movimento brusco. Então, o movimento lento é uma questão que é parte do progresso da humanidade. Esse movimento progressivo ele pode ser de uma forma lenta ou ele pode ser de uma forma mais brusca. Quando ocorre de maneira mais brusca, ele marca geralmente os períodos da humanidade. Então, acontecem eventos na humanidade que a gente vai ver daqui a pouquinho, que eles podem ter dois tipos, né, de fatores que vão contribuir para esses períodos progressivos, para esses movimentos bruscos.
mas eles vão sempre marcar e a gente acaba, se a gente olhar um pouco para a história da humanidade, acaba até que identificando alguns desses períodos que foram marcados por esses movimentos bruscos. Então, para a gente entender um pouco mais profundamente esses períodos, né, de progressivos, ou esses movimentos bruscos, nós precisamos entender que existem dois fatores coincidentes, né, que eles precisam coincidir e que eles vão cooperar um com o outro, ou seja, eles coincidem, eles também se cooperam. Que um fator é um fator divino. Então, a humanidade aí pouco influi nesse fator porque ele é uma questão que é de ordem divina e ele está relacionado ao movimento maior do que a gente pode conceber, um movimento de magnitude mais universal, está relacionado à unidade da divindade, está relacionado à questão mais profunda, vamos dizer assim, da harmonia da divindade, ou seja, nós temos um movimento que é periódico entre os planetas, a interação entre os planetas no universo, e isso vem de uma ordem, de uma harmonia divina, ou seja, a causa aí sim desse movimento universal, desse fator em específico, ele é de origem divina. Agora tem um outro fator que já está mais para nós espíritos, porque ele está relacionado à nossa necessidade de progresso moral. Quando o planeta apresenta espíritos que precisam de alguma forma, necessitam de alguma forma de um impulso no seu progresso moral, aí forma o segundo fator contribuinte para esses períodos que marcam a humanidade. Nessa necessidade no sentido de essa humanidade, no sentido geral, que precisa desenvolver mais a caridade, desenvolver a fraternidade, avançar na solidariedade. Quando essa necessidade é latente, unida com essa movimentação universal, dessa origem mais divina, e coincidem esses fatores, aí ocorrem esses períodos, né, essas movimentações bruscas de progresso da humanidade que marca muito a questão da humanidade. Então isso fica muito claro na obra e a importância do desenvolvimento dessas grandes características, né, morais do ser do espírito, né, que é a caridade, a fraternidade e a solidariedade. Na verdade, a gente vai precisar, essa necessidade vem da nossa dificuldade ou da nossa necessidade também de vencer os nossos obstáculos. E os grandes obstáculos que a humanidade tem hoje é o egoísmo e o orgulho. Então, para que a gente possa também ser alavancado no sentido de desenvolver e vencer esse egoísmo, esse orgulho e praticando, obviamente, a caridade, a fraternidade e a solidariedade. Então, esses são os dois grandes fatores contribuintes que podem levar àquela movimentação brusca. Agora, quando a gente olha para o nosso planeta, quando a gente olha especificamente para a Terra, é, a gente pode considerar que a Terra ela está passando também, né, baseado também nesses fatores que nós falamos, ela tem lá a movimentação progressiva da humanidade, do planeta de forma lenta, e também tem esses períodos bruscos que às vezes acontecem quando coincidem esses dois fatores. Então a Terra está passando sim por um período de transição. Esses espíritos que estão habitando a Terra, hoje nós que habitamos a Terra, nós estamos imersos, né, participando desse período de transição. E a gente pode dizer que esse período ele vai ocorrer praticamente por dois meios distintos, de modo muito genérico, né? Esses dois meios eles estão ligados, novamente a uma origem mais divina, uma causa mais divina, que são os flagelos destruidores, e na obra de Kardec está bastante estudado esses flagelos, principalmente no Livro dos Espíritos, da pergunta, se não me engano, é da pergunta 737 a 741, alguma coisa assim, né? Nós temos aí uma sequência de perguntas que Kardec faz aos espíritos e as respostas estão muito relacionadas a esses flagelos, acho que é 737, 741. Então ali se estuda bastante essas questões
que pode acontecer de origem mais divina, ou seja, coisas que vêm da providência divina, que é um momento muito importante para o espírito, ou para os espíritos que formam a humanidade, porque ali é a oportunidade que a gente tem de exercitar a nossa inteligência. Quando esses flagelos acontecem, eu posso exercitar mais minha inteligência, eu posso demonstrar, né, a minha paciência, quanto eu desenvolvi minha paciência, eu posso treinar a minha paciência, demonstrar essa paciência, a minha resignação eu posso treinar e desenvolver, demonstrar a essa minha resignação perante, obviamente, a vontade de Deus. Se os flagelos destruidores vêm de uma origem divina, pela vontade de Deus, é aí que eu tenho a oportunidade também de demonstrar e de evoluir e, obviamente, de vencer um pouco mais o egoísmo e o orgulho. Né? Então, esse é um meio importante também que contribui para o período de transição do planeta. Um outro meio que não poderia ficar de fora está relacionado agora aos seres inteligentes, aos espíritos, principalmente no que se diz respeito a uma geração futura, ou seja, uma geração de espíritos que já são mais depurados, mais evoluídos. E essa geração vem encarnando no planeta, e ao encarnar no planeta, e ao habitar o planeta, na verdade, na totalidade do planeta, essa geração ela vem colocando novas ideias, ela traz consigo novas ideias, ela traz consigo um outro pensamento, um outro senso moral, outro valor moral. Então isso gera um certo conflito, né? O que a gente pode chamar de luta de ideias. Esses conflitos de ideias eles vão acontecer por essa questão dessa nova geração futura. E aí se entra uma nova ordem de coisas. Por quê? Porque os espíritos a diferença de evolução é gritante. Então isso pode gerar essas lutas de ideias ou essa nova ordem de coisas que também vão gerar algumas consequências. Obviamente que essas consequências elas podem estar relacionadas a um tipo de crise, né? Uma crise de crescimento. Então, conforme crescimento no sentido de evolução do próprio planeta também e dos espíritos que habitam. Então, isso, né, pode mudar um pouco a efervescência do planeta e gerar uma crise, mudar um pouco a temperatura, né, nesse sentido do planeta e, obviamente, marcar aí um período de transformação. Então, a Terra, né, passa hoje por esse período de transição, marcado também com essa transformação que a Terra vem passando pelos seus habitantes e pela forma com que, pelo grau de evolução de seus habitantes, dos seres inteligentes, dos espíritos que habitam também este planeta. Isso, obviamente, quanto mais se evolui intelectualmente, moralmente, o senso moral se evolui cada vez mais, quanto mais nós vencemos esse nosso orgulho, esse nosso egoísmo, quanto mais nós praticamos a caridade, a fraternidade, a benevolência, ou seja, quanto mais a gente, né, caminhar para esse sentido, os resultados eles vão aparecer naturalmente. E os resultados eles podem ser de duas ordens distintas. Né? Então a gente pode entender que os resultados eles vão chegar primeiro numa ordem mais geral. Quanto mais nós praticarmos a caridade e tudo mais que nós dissemos, obviamente os espíritos num conjunto agindo dessa forma, e vai ocorrer uma elevação da hierarquia da Terra, ou seja, o planeta vai passar para um outro grau de evolução. Se os espíritos, é uma consequência natural, se os espíritos que habitam o planeta eles evoluem, e os espíritos que não estão nessa evolução passam a ser incompatíveis com o planeta, o próprio planeta também evolui. Então ele passa de uma ordem hierárquica para outra ordem hierárquica. Então esse é um reflexo que a gente vai sentir e vai perceber no globo, né, no próprio planeta, de maneira generalizada, de uma maneira geral, né, mais global. E, obviamente, o próprio, olhando agora de uma maneira um pouco mais individualizada do próprio espírito, esse espírito ele vai evoluir de uma maneira a ser
ele vai regenerar, ou seja, ele vai chegar a um estágio de evolução maior. Por isso que nós falamos lá no comecinho que a grande lição que os espíritos trazem para nós desses acontecimentos é a regeneração da humanidade. E a humanidade regenerada quer dizer que o homem está regenerado. Né? E o que é um homem regenerado? É um homem que tem uma nova hierarquia de evolução, ou seja, um senso moral diferente, um avanço intelectual diferente. Ele traz ideias compatíveis com esse avanço, ou seja, ele pode trazer para nós hoje ideias diferentes do que pensamos. Né? Ele muda as bases do que está estabelecido. Então, é uma geração também que vem para ajudar, e a gente também, obviamente, quer fazer parte disso, para ajudar a mudar as bases daquilo que está estabelecido. É uma mudança de base. E o mais importante é relacionado às questões morais, as divisas morais, ou seja, quanto mais esse homem está regenerado, a questão moral é uma prática muito maior da caridade, uma prática muito maior da fraternidade, da benevolência, da tolerância. Tudo isso vai imperar no planeta. Por quê? Porque os espíritos que fazem parte do planeta, eles possuem esse novo patamar de evolução intelectual e moral. É isso que teoricamente, né, e praticamente nós podemos perceber até hoje no momento atual do nosso planeta, onde a gente já tem luta de ideias, a gente já tem conflito, tem uma certa efervescência. Conseguimos perceber também no nosso planeta alguns movimentos bruscos que estão ocorrendo para que a gente possa refletir. E isso para nós é uma grandíssima oportunidade para os espíritos que habitam esse planeta, seja nós, espíritos espíritas encarnados ou espíritos espíritas desencarnados, que usem e que avaliem com profundidade esses aspectos para que a gente possa evoluir e possa tirar o proveito de tudo que a gente está passando hoje para nosso avanço moral e intelectual. É agora que é a hora de a gente praticar realmente a caridade, a gente demonstrar realmente, aplicar a nossa inteligência, de a gente demonstrar nossa solidariedade, vencer o egoísmo, vencer o orgulho. E é esse momento que a gente precisa todos os dias nas nossas orações, obviamente, agradecer por estarmos aqui nesse planeta, justamente passando por o que estamos passando, porque é um momento de um salto de evolução, tanto para o planeta como para os habitantes do planeta, e nós fazemos parte, obviamente, dele como um todo. Para fechar, eu gostaria de mostrar para vocês, eu trouxe uma mensagem, na verdade, de Fenelon, do Livro dos Espíritos, da questão 916 do Livro dos Espíritos, onde ele diz assim: os homens, quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo da solidariedade. Bom, gostaria novamente de agradecer a participação de todos que nos assistem hoje, e convidá-los também para o nosso encerramento, para uma prece final, onde possamos elevar nosso pensamento a Deus e a Jesus, agora agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, agradecer também por estarmos reencarnados neste planeta e passando por o que estamos passando, e pedir para que tenhamos esclarecimento, para que possamos entender tudo o que estamos passando e tirar o maior proveito de tudo isso, o proveito mais positivo de tudo isso, para que com o que estamos passando consigamos evoluir mais moralmente e intelectualmente. Muito obrigado.